Muito boa noite a todos, os companheiros do Centro Espírita Antônio Oliveira e nossos agradecimentos ao Wagner, seu presidente, que nos convidou para falarmos a respeito do livro Roteiro. Aliás, uma ótima escolha. O livro Roteiro traz uma série de mensagens muito importantes para nós e aqui nos incumbiu de fazer é exatamente aquela que fala de cooperação. Então é isso que nós vamos falar para começar a nossa conversa. Essa mensagem é a mensagem de número 32. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier no ano de 1952. E essa gravura, de certa forma, representa, pelo menos tivemos a ideia de colocar aí muitas mãos se ajudando entrelaçadas, porque é exatamente essa a metáfora que tem sentido para dar a abertura da nossa conversa sobre cooperação. O Emmanuel vai então começar dizendo que, em sua condição de movimento renovador das consciências, e aqui ele está se referindo ao Espiritismo, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar que a providência lhe confere. Ou seja, o Criador tem um propósito ao criar a vida e estabelecer um propósito para cada criatura. Todos nós vamos ser espíritos crísticos. Nós estamos fazendo uma jornada, ela é longa, muito longa, mas o próprio Cristo nos disse: Vós sois deuses, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Portanto, ele deu um sentido a todos nós. Muita gente não entendeu isso, até porque se a gente tem uma vida só, ninguém saiu da Terra minimamente perto do Cristo para poder fazer as coisas que ele fez. Tá certo que alguns apóstolos, alguns médiuns, ao longo da história humana, curaram, como ele curou também, mas nem de perto a gente imagina que esse seja o fim da escala, porque há muito que aprender para chegarmos a ser um espírito co-criador, como é Jesus, responsável pela governança da Terra. Mas a mensagem continua dizendo que, e Emmanuel continua, que o Espiritismo esclarece o homem de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é uma perigosa ilusão. Aí essa imagem também é uma metáfora daquelas pessoas que assumem postos de comando achando que podem fazer o que bem entendem e que não vão prestar contas. Então, todos nós, se não tivermos ainda a oportunidade do poder, do mando, nós vamos ter, porque nós precisamos passar por essa experiência de gerenciar, de mandar, para aprender a fazer isso de maneira adequada. E ele continua dizendo que nos traz o Espiritismo a chave dos princípios religiosos, porque mostra que por trás de toda a revelação de religiões que são reveladas, que são trazidas ao homem, o propósito é justamente esse: preparar a criatura para assumir o papel que o Criador espera que todos nós assumamos um dia, a de copartícipes da criação. E ele diz que nos traz a chave do princípio religioso, lembrando-nos a lei mais simples da vida. Uma coisa bem simples, que é a colaboração. Esse é o primeiro passo para qualquer tentativa do Espírito Eterno de fazer o seu progresso com proveito. Nós temos que aprender a cooperar, a colaborar, temos que entender a necessidade de colaboração, porque ninguém consegue viver isolado, sem fazer absolutamente nada, nenhum relacionamento, porque nós simplesmente dependemos uns dos outros por uma coisa muito simples, por exemplo, como tomar o café da manhã. Às vezes a gente come
um pãozinho com manteiga e toma um café e não faz ideia que por trás do pão, por trás do café, por trás da manteiga, há uma infinidade de colaboradores para que aquilo chegue à nossa mesa. E ele continua: a vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Então, o Emmanuel vai usar da sabedoria da vida para nos mostrar que a cooperação está presente em todos os processos. Muito bem, então ele começa dizendo que o verme enriquece a terra. É curioso porque a gente acha que o verme é uma coisa ruim, né, que não serve para nada. É justamente o verme que trabalha humildemente, soterrado o tempo todo lá debaixo da terra, vem poucas vezes à superfície, e é ele o responsável por trazer nutrientes à terra e por oxigenar, fazendo seus buracos na terra para que a plantação dê resultados. Então, o verme enriquece a terra e a terra dá sustentação ao verme. É um regime perfeito de cooperação. E às vezes a gente nem se dá conta que isso está acontecendo o tempo todo no meio rural, ou até mesmo aqui no vaso dentro de casa. Algum verme está lá ajudando a arejar as entranhas da terra para que a florzinha permaneça viçosa. E ele continua: o solo ampara a semente, que por sua vez valoriza o solo. São exemplos da natureza para mostrar essa cooperação, via de mão dupla, que acontece em todo o processo natural. E vai mais à frente. Aqui ele diz que as águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas, né? É muito interessante esse mecanismo. Então, a gente às vezes nem se dá conta, né? Mas é exatamente isso que acontece. E ele continua. No caso da abelha, ela ajuda a fecundação das flores. E, é claro, as flores contribuem para o fabrico do mel. É um regime de cooperação. Aqui um exemplo que todos conhecemos, que é exatamente do pãozinho singelo que a gente às vezes come de manhã cedo e nem se dá conta da quantidade de gente que está envolvida. Um pão singelo, diz Emmanuel, é uma gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Por exemplo, sem a sementeira, sem o sol, sem chuva, sem a defesa da lavoura, porque ela também precisa ser defendida, sem o moinho, sem a assistência do homem e sem o forno, o pão não existiria. Olha quanta gente coopera. E a gente às vezes nem faz a conta, por exemplo, de quem transforma essa assistência do homem aí no transporte, na manipulação do grão de trigo que vai virar a farinha. É uma quantidade inominável de cooperadores que a gente nem faz conta. Aliás, o espírito de Emmanuel orientou o Chico Xavier, ainda no começo das tarefas mediúnicas, que ele sempre que fosse se alimentar, fizesse essa lembrança saudável de que aquela comida que está à mesa passou por um processo em que muitos colaboraram para que ele pudesse se servir e se alimentar. Mas ele continua. E aqui usa um simples casaco para falar de que ele é fruto do esforço conjugado do fio, do tear e da agulha. Ainda que seja um casaco industrializado, que não necessariamente foi tricotado. E, é claro, do alfaiate. Não é propriamente um alfaiate que faz blusa de lã, mas não me dei conta de que a blusa de lã normalmente é tricotada. Devia ter colocado aqui mesmo um casaco desses de tecido, que precisa, então, do molde, do desenho do alfaiate para ajustar aquele paletó, aquele casaco à pessoa que está
querendo se vestir daquela forma. Mas ele tem mais coisas a dizer aqui. Tal como acontece na vida material, a nova revelação, ou seja, o Espiritismo, convida-nos a refletir sobre a função que nos cabe. Todos nós temos uma função na ordem moral da vida. Nós temos uma função de momento, isto é, desta encarnação, e às vezes não é uma só, porque quem é chefe de família, uma das primeiras coisas que tem que fazer é cuidar da família, dos filhos, cuidar da esposa, ou cuidar do marido. Mas além disso, existem outras tarefas, que são as tarefas profissionais. Se a pessoa é religiosa, são as tarefas do culto na sua religião, da evangelização infanto-juvenil. Há uma série de cooperações em que nós estamos envolvidos e que não nos damos conta de que essa é uma função que nos cabe, porque nós somos levados a essas funções como se a vida nos empurrasse para aquilo que a gente tem que fazer. Claro que há pessoas que desistem de tarefas que foram atribuídas a ela tem o direito de fazer ou não fazer, mas todos nós temos um propósito, e quando a gente entende qual é o propósito, nós devemos fazer essa tarefa até o fim, enquanto tivermos luz para caminhar fazendo a tarefa. E isso significa enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem boa disposição, porque certamente todos nós, em planetas de expiação e provas como ainda é a Terra, o nosso organismo se desgasta e dia virá que nós vamos querer fazer coisas e nós não teremos condições de fazê-lo. E uma outra recomendação e um alerta do Emmanuel é que cada criatura é uma peça significativa nessa grande engrenagem que mexe o planeta Terra, que mexe o sistema solar. Nós até nem percebemos que a gente está interferindo também no sistema solar. Muito pouco, é claro, mas nós interferimos. Na medida em que a gente cuida do planeta ou deixa de cuidar, a gente interfere em todo o sistema solar. Por exemplo, uma guerra, por exemplo, no planeta, repercute nas esferas espirituais e também nos planetas vizinhos. A vibração negativa que a gente gera repercute. Cada um de nós tem uma função específica e muito significativa. É um aprendizado que devemos ter, como diz o Espírito de Emmanuel, em plano menor, para que um dia a gente coopere em plano maior. Diz ele, então, cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. O progresso vem sendo feito pelo homem, é só compararmos o que éramos há 10.000 anos atrás, por exemplo, e hoje, e verificarmos o progresso que nós fizemos. Fizemos todo o progresso possível? Certamente que não, mas nós fizemos progresso. E ele vai dizer mais: todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo uma coisa muito simples na vida profissional, por exemplo. E não se dão conta, porque se a gente não dá conta de uma tarefa simples, como é que nós vamos assumir tarefas grandiosas? Então, tarefas simples, elas são muito importantes. E nós não devemos reclamar porque nós temos uma tarefa simples, porque a tarefa que fazemos hoje e que é muito simples, vai ser útil lá na frente quando nós tivermos tarefas maiores. Um alerta do Emmanuel que a alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Então, toda pessoa que deixa de ser útil, ela passa a ser um peso para os próximos, para aquelas pessoas que estão próximas, na família, no trabalho profissional e, em último caso, também da humanidade. Então, quando a gente não coopera com aquilo que nós sabemos fazer em benefício do ambiente geral, nós estamos atrapalhando a harmonia geral que nos cabe manter. E ele vai concluir, e por isso essa imagem que colocamos aqui, que a vida
é a força que marcha para frente. Nós não conseguimos estagnar o progresso. Como diz o Livro dos Espíritos, nós conseguimos, às vezes, atrapalhar o progresso, mas o progresso não é seguro de forma alguma por quem quer que seja, porque ele vai acontecer. É uma lei geral, uma das leis que o Criador concebeu exatamente para nos empurrar para frente. Mesmo que a gente não queira, o progresso vem e nos arrasta. Então, fica aqui essa reflexão que Emmanuel nos faz a respeito de cooperação. É claro que a gente recomenda a leitura integral da mensagem, que aqui foi um pouco simplificada para que a imagem tivesse uma presença também e não fosse coberta pelo texto todo. Tivemos aqui que mexer em algumas coisas, mas que o sentido geral da proposta do Espírito Emmanuel não foi eliminado, ao contrário. A ideia das imagens acompanhando o texto é nos levar à compreensão de que tudo que está ocorrendo ao nosso lado exige cooperação o tempo todo. Um exemplo é esse: eu não estaria falando com vocês se eu não tivesse aqui energia elétrica, por exemplo. Alguém está fornecendo energia elétrica no sistema que está interligado aqui no Brasil, para que eu estivesse com o meu computador ligado. A operadora de telefonia que nos fornece o sinal de internet tem que ter um monte de gente trabalhando para que esse sinal esteja ligado. Você aí em casa que está nos assistindo, que pôde assistir, também tem necessidade de que a energia elétrica e a internet esteja disponível. Enfim, é uma quantidade muito grande de coisas que acontecem para que a gente faça uma simples transmissão, como estamos fazendo aqui. Ninguém vive na Terra sem cooperação. Aliás, essa é uma lei geral em todo o universo. A cooperação é fundamental. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Somos incapazes de fazer coisas que nós precisamos apenas com o nosso suor. Nós não teríamos condições de atender todas as nossas necessidades. Fica aqui o nosso abraço, muita cooperação a todos. Até a próxima.